Bem complicada, especialmente no segundo tempo, mas um 1-0 que valeu uma classificação que não vinha há 9 anos para essa fase. Isso. Vamos dar uma olhadinha? E ó, Cascaio caiu, Pedrinho. Uma história que se repete. Sobrou, bola atrás, o chute, festejou! Pra te falar que eu nem vi o lance do gol, tava tão nervoso do jogo. O time do Atlético tava segurando um pouco o primeiro tempo, acho que... Se fizer um recorte do jogo inteiro, o Atlético teve possibilidade de sair daqui com a classificação, mesmo com vitória, não levando para as penalidades. Na melhor chegada dos visitantes, Shailon parou em Léo Jardim. Hugo, na força, também não conseguiu. O que faltava era jeito, talvez com um pouco de sorte. Melhor para Piton, 1-0. Lucas Piton, do Vasco! Na volta do intervalo, o lateral artilheiro sentiu e precisou ser substituído durante a etapa final. O Piton é um jogador fundamental para a gente, né? Um jogador de qualidade, defende bem. Só que ele está sentindo uma maratona de jogos, né? Hoje ele sentiu um desconforto ali no jogo, um cansaço e ele não quis correr o risco, né? Por isso que a gente fez a troca. Foram 45 minutos de pressão atleticana. Léo Jardim precisou mostrar serviço. No chute de Derek, a defesa do goleiro teve peso de um gol para os vascaínos. Nos últimos momentos, Vitor Luiz, substituindo Piton, fez esse corte para assegurar a vitória por 1-0. Resultado importante que recoloca o Vasco nas quartas de final da Copa do Brasil depois de 9 anos. A última vez que a equipe cruzmaltina tinha chegado a essa fase da competição foi em 2015. Feito importante também para os cofres do clube, que embolsa 4,5 milhões de reais. A gente tem que levar daqui da noite de hoje é uma classificação que faz 9 anos que a gente não estava nessa fase, estar entre os 8, tá longe do Z4, não tão longe assim como a gente gostaria, mas a gente está evoluindo no Campeonato Brasileiro. Eu acho que é por esse contexto que a gente tem que tentar olhar e a gente está olhando dentro do nosso grupo. Aí o Rafael Paiva, o técnico do Vasco, satisfeito com a classificação, pelo dinheiro, pela questão moral e principalmente porque o Vasco não chegava há 9 anos nas quartas de final da Copa do Brasil. Isso motiva o torcedor, os jogadores, a diretoria, aquela confusão toda de SAF, ninguém mais fala sobre isso. Mas eu quero falar que dentro de campo o Vasco não jogou um grande futebol, de novo, teve bastante problemas, especialmente no segundo tempo. Na hora que substitui, que precisa repor as peças, não mantém a mesma qualidade, mas tem que celebrar porque passou. E aí eu queria que você falasse também sobre o Lucas Piton, que você vem elogiando, especialmente desde o Campeonato Carioca. Ele vem sendo muito regular, não é só porque ele marcou o gol ali, tem obviamente uma confusão dentro da área, mas ele está sempre pisando dentro da área, sempre fazendo o gol, dando assistências. O Verratti é um dos privilegiados, né, de ter o Piton como às vezes ala, às vezes lateral esquerdo, porque é um jogador que está com confiança, está com um condicionamento físico, ele está muito bem preparado, aliás, então ele vem sendo um dos destaques da equipe do Vasco nessa temporada. É um jogo, quando é jogo assim de classificação, muitas vezes você joga com o regulamento debaixo do braço, tem um nervosismo, o torcedor vascaíno. Durante a partida, e aí eu concordo com você, principalmente no segundo tempo, que o Vasco não conseguiu, por causa das substituições, né, as alterações, manter o mesmo padrão que mantiveram ali no primeiro tempo. O torcedor do Vasco, com a respiração, você já começa a perceber a ansiedade, o nervosismo do torcedor. Você está um pouquinho mais tranquilo, tentar incentivar o time durante os 90 minutos, foi o que eu tinha falado ontem. O torcedor precisa apoiar o time, não mostrar nervosismo e passar para os jogadores dentro do campo. Bom, agora a gente vai falar da sequência da Copa do Brasil. Essa classificação não esconde, não tem como passar aqui uma maquiagem nos erros, principalmente em relação às substituições, a postura do Vasco ontem. É sobre isso que nós vamos falar em relação a essa questão. Primeiramente, falar aqui sobre um cenário que vem preocupando muito. É o desgaste físico, é o cenário físico. O Rafael Paiva, ele vai à coletiva,
ele expõe de fato que o time se encontra desgastado fisicamente, e não só por conta da questão do calendário dos jogos, porque o calendário do futebol brasileiro é ruim para todos, é ruim para todo mundo, para quem está jogando a Copa do Brasil, para quem tem uma sequência no Campeonato Brasileiro, para quem está jogando a Libertadores, é ruim para todo mundo. A questão do desgaste físico também vai muito pela questão do treinamento físico, da condição física. O Hugo Moura, ele vai à zona mista e também fala em relação ao desgaste físico, a falta de tempo para os treinamentos. Os jogadores estão ali assistindo muitos vídeos para corrigir os erros dos jogos seguintes. Eu sei que o calendário brasileiro é muito apertado, mas é apertado para todo mundo. A questão é que não dá para, no final do jogo, o Vasco ceder o campo ofensivo para o Atlético Goianiense. O Vasco abaixa as suas linhas. A gente estava acompanhando ali o zagueiro, por exemplo, o Léo, com cãibra, jogadores sendo pressionados, deixar o Atlético Goianiense dominar o final da partida. E vale a gente ressaltar aqui também as substituições do técnico Rafael Paiva. Ele saca o Hugo Moura, ele perde o meio de campo. O Vasco, tudo bem, que estava criando muito mal, tanto no primeiro quanto no segundo tempo. Porém, no segundo tempo, onde o Vasco poderia decidir a partida, ampliar o placar, ele saca o Matheus Carvalho, do meio de campo, e coloca o Galdames. Coloca o JP para fazer o papel de 10, coloca ali o GB à frente, fazendo o papel de centroavante com o Verrete, e as substituições, o próprio Paiva falou, não surtiram efeito algum. Isso prova cada vez mais o quanto o Vasco precisa de reforços, o quanto o Vasco tem um time limitado. E ontem o Atlético Goianiense só não empatou porque o time é muito abaixo, o time é muito ruim, o time não é eficaz, o time peca nas finalizações. O Atlético Goianiense poderia ter se classificado no primeiro jogo, quando teve 3, 4 chances no primeiro tempo, no jogo de quarta-feira retrasada. Porém, o Vasco teve mais sorte do que juízo e, claro, contou com boa defesa do Léo Jardim e uma boa interceptação do Vitor Luiz. Uma jogada de contra-ataque, num erro do JP no segundo tempo, quase culminou no gol do empate, que levaria os pênaltis, que seria uma situação muito complicada. Então, mais uma vez, a classificação é importante, tem que ser comemorada, vem a premiação, porém não esconde, não tem como passar uma maquiagem nos erros. O técnico Rafael Paiva, ele começou ali fazendo um bom trabalho. Porém, tem jogadores, Paiva, que se você utilizar, você vai acabar afundando com esses jogadores. Essa é a realidade. Então, o Paiva, nesse momento, tem que começar a se comportar como técnico. Deixar de ser interino, de deixar de se comportar como técnico interino e ser, de fato, comportamento de técnico efetivado. Colocar ordem na casa, ajustar esses jogadores, colocar esses jogadores para jogar. Claro, eu queria até saber de você aqui, torcedor que acompanha nosso vídeo, em relação ao seu destaque da partida. Na minha opinião, o destaque não só da partida, mas até aqui da Copa do Brasil, é o Lucas Piton. É claro que ele, numa boa jogada do Paulo Henrique, ele consegue ali o chute e o zagueiro do Atlético Goianiense se atrapalha tudo e a bola acaba chegando ao gol. Porém, o Lucas Piton é importante, ele foi importante na assistência do gol do Verrete semana passada, fez gol contra o Água Santa, fez gol na decisão dos pênaltis, enfim, tem sido muito importante. Ele fez gol contra o Fortaleza, então o Lucas Piton até aqui tem sido um lateral decisivo. E se você for olhar os números, o Lucas Piton, ele tem mais participação em gols que propriamente muitos atacantes por aí. É isso aí, torcida do Vasco da Gama, classificação dentro de casa, 1-0.
Realmente o Vasco não jogou uma boa partida, mas assim, tá classificado, né? É um fato histórico, há 9 anos não se classifica para umas quartas de final da Copa do Brasil. Ah, mas o Atlético, mas não sei o que, mas não sei o que, tá classificado. Agora o que o Paiva vai fazer para essas quartas de final, aí já é outra coisa. Quem vai pegar nas quartas de final também já é outra coisa. Então, assim, dá um pouco de mérito, né, cara? Classificou. O Vasco não é um time top, né? Um qualificadíssimo para chegar e golear todos os jogos, todas as partidas, né? Assim, pode ser que ficou mal acostumado depois daquelas 4 vitórias seguidas, né? O torcedor fica mal acostumado. Então, assim, realmente, né? O Vasco foi classificado, a gente tem que olhar o time do Vasco, vamos esperar o que do time do Vasco? Esperar uma goleada sempre? Não vai ser assim. Então, assim, é um fato histórico já, que eles estão classificados, conseguiram a classificação, comemorar. Depois, o que vai fazer nas quartas de final, agora tem um jogo no Brasileirão, aí já é outra conversa. É isso aí, torcedor vascaíno, agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e seu comentário, que isso faz uma enorme diferença pra gente aqui dentro da plataforma. O YouTube entende que o conteúdo é relevante e entrega para mais torcedor do Vascão. Desde já agradeço, valeu!